Existe uma frase que é muito comum de se ouvir hoje em dia. Eu odeio política. Ela parece uma frase simples, mas ela diz muito. Quando alguém diz que odeia política, geralmente está dizendo algo parecido com eu odeio brigas, odeio partidos, corrupção, discussões vazias, discussão política. Essa frase não significa apenas rejeição aos partidos, às eleições ou aos escândalos. Ela revela algo muito mais profundo, que é um desejo de não lidar com conflitos. O problema é que isso não é política. Bom, isso é apenas uma parte e talvez seja a parte mais barulhenta. Hoje a política virou sinônimo de confusão, mas na origem, política era algo muito mais simples e até muito mais profundo do que é hoje. E aqui está o verdadeiro problema. A política, ela nasce exatamente porque o conflito é inevitável. Então, talvez a pergunta não seja por que a política é tão confusa? Talvez a pergunta correta seja por que nós esperamos que ela não seja? A palavra política vem do grego polis, a cidade. A política nasce quando os seres humanos precisam decidir como viver juntos. Antes de partidos, ideologias ou eleições, a política era uma pergunta básica. Quem decide? Com base em quê? Para benefício de quem? Onde há mais de uma pessoa, há política. Tem política na família, há política no trabalho, há política no hospital, há política na escola. A política, ao contrário do que muita gente pensa, não começa no Congresso. Ela começa na convivência. Ela não é uma invenção moderna. Ela não começa no Estado, ela não começa no governo. Ela começa no momento que mais de um ser humano divide o mesmo espaço. Dois desejos diferentes, dois interesses, dois medos. E uma pergunta que é inevitável. Quem decide? Aristóteles, um grande filósofo, afirmava que o ser humano é político não por ideologia, mas por condição. Por quê? Você já parou para pensar? Porque ninguém vive isolado. Toda convivência exige regras, mesmo que essas regras sejam implícitas. A política ela não surge quando tudo dá errado. Ela surge justamente para evitar que tudo vire força bruta. O mundo moderno, tal qual nós conhecemos, cometeu um erro conceitual muito grave. Nós reduzimos política ao que é visível, aos governos, cargos, eleições, escândalos de corrupção, mas isso é apenas uma superfície. Quando esse tipo de erro acontece, duas consequências surgem. As pessoas inteligentes se afastam do debate e acabam abrindo espaço que é ocupado pelos mais radicais. Então quem diz não gosto de política, geralmente está tentando preservar a própria sanidade. Mas ao fazer isso, ela acaba entregando as decisões importantes a quem grita mais alto. A política real acontece bem antes. Ela acontece no desenho das regras, na definição do que é aceitável, no que pode ser dito, no que pode ser decidido. Quando alguém diz não gosto de política, geralmente quer dizer não quero lidar com isso. Fugir da política não elimina o poder, apenas muda quem o exerce. Ele apenas atua sem ter uma resistência. Política não é ideologia. Ideologia é uma lente. Política é o campo. As lentes, elas organizam a visão, mas também limitam, concorda? O erro não é ter ideologia. O erro é confundir ideologia com a realidade. Pensar politicamente exige aceitar algo que é muito desconfortável, que boas intenções não garantem bons resultados. E más intenções nem sempre produzem efeitos ruins. Pensar politicamente é também aceitar a complexidade, suportar a ambiguidade, mudar de ideia quando for necessário. Isso destrói narrativas simples. Por isso que incomoda tanto. Toda decisão coletiva é política. Quem fala primeiro na reunião, quem decide as regras, quem se beneficia delas. Quando nós entendemos isso, a política deixa de ser um espetáculo distante e passa a ser uma responsabilidade cotidiana. A pergunta deixa de ser de que lado você está e passa a ser essa decisão é justa, é legítima, é sustentável. A política lida com escolhas imperfeitas. Não existe decisão coletiva que agrade a todo mundo. Assim como não existe solução sem um custo, como não existe justiça absoluta. A política madura não promete o ideal, ela tenta evitar o pior. A política vira briga
quando nós deixamos de vê-la como estrutura e passamos a vê-la como identidade. O questionamento não é mais essa proposta é boa ou ruim, e sim, não gosto, porque isso ameaça quem eu sou. Nesse ponto, a política deixa de ser racional, ela se torna emocional. E emoções fortes não buscam compreensão, elas buscam vitória. É aqui que a política perde a sua função original. Organizar o conflito e passa a amplificá-lo. E o que é pensar politicamente? Pensar politicamente não é você escolher um lado, é sustentar perguntas difíceis sem fugir delas. Quem perde com essa decisão? Quem ganha? Quem paga o preço invisível? Pensar politicamente é aceitar que viver em sociedade é conviver com a frustração organizada e não com harmonia permanente. É desconfortável, eu sei, mas é a realidade. Talvez o maior erro sobre a política não seja entendê-la mal. Talvez seja esperar que ela nos poupe do conflito humano. Desculpem, mas ela não vai. Mas ela pode nos poupar da violência, do caos, da ilusão. Este canal existe para isso. Não para te dar respostas prontas, mas para te ajudar a sustentar as perguntas certas. Se pergunte você odeia a política porque ela é suja ou porque ela revela conflitos que você gostaria de evitar? Pensar politicamente começa quando aceitamos que não existe saída fora da convivência. Se você quer discutir política para vencer debates, talvez esse não seja um canal ideal. Mas se você quer compreender o mundo com mais profundidade, sustentar ideias com argumentos e viver com mais consciência, então fique. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre algo que é fundamental: esquerda e direita. O que esses termos realmente significam e por que eles perderam sentido para tanta gente. Assine o canal, compartilhe esse vídeo e te aguardo lá.